E aí, pessoal, um novo Grêmio. Exatamente, um time completamente diferente. Nós vamos ver contra o Botafogo, vamos começar a projetar agora, porque amanhã tem decisão, curiosamente, mais uma Copa do Mundo pelo Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E não é que a entrevista do presidente Romildo hoje pela manhã vai tocar sim no time tricolor que amanhã vai jogar contra o Botafogo. O presidente Romildo, nós vamos tratar de um conteúdo específico sobre a entrevista, forte entrevista do presidente Romildo, talvez a mais forte de toda a sua gestão. 5 anos já de presidente Romildo, tivemos uma entrevista muito forte, nós vamos falar sobre isso. Porque nesse momento eu quero falar sobre o time. Vocês lembram da escalação do último domingo contra a equipe do Santos lá na Vila? O Grêmio teve Vanderlei, Orejuela, a dupla de zaga Paulo Miranda e David Braz e também o Cortez. O Grêmio teve Lucas Silva, teve ao lado dele o Tassiano, mais Robinho, mais Luiz Fernando, PP e Diego Souza. Não foi isso? Pois esqueçam, rasguem esse time. Esse time jogou, foi mal e está arquivado. Olha o time do Grêmio que se projeta a partir de agora para o enfrentamento de amanhã. O Grêmio vai ter Vanderlei, que é o goleiro titular. Na lateral direita, fala-se em Vitor Ferraz, Orejuela para o banco de reservas. Jeromel e Kahneman retornam. E essa é importante informação, por quê? Porque o Grêmio não teria nem Paulo Miranda machucado, nem David Braz, que foi expulso lá naquele finalzinho de jogo, quando agrediu o Marinho. E na lateral esquerda, Diogo Barbosa. Renato fala no revezamento de laterais, mas Diogo Barbosa é o titular e vai para o jogo. No meio-campo, o Grêmio tem a volta de Matheus Henrique, importante retorno de Matheus Henrique. E tem também Michael à disposição. E vai com os dois. E aí a dúvida. Ou o Lucas Silva ou o Robinho. Ou o Lucas Silva ou o Robinho. Alisson melhor, tem chance de jogar. Tenho dúvida com relação a Alisson, PP e Diego Souza. O Grêmio precisa ganhar do Botafogo. É preciso que a gente compreenda a necessidade da vitória. Quem acha que está tudo bem, não entende do que representa um clube do tamanho do Grêmio, na 14ª colocação, jogando nada como está jogando no Campeonato Brasileiro. A crise existe, é real. Nada de achar que vai decolar, nada de achar que as coisas vão resolver. Eu sou torcedor, vocês são torcedores e a gente torce, eu torço muito para que as coisas se solucionem rapidamente. Só que de fato, quando tem uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias em 14 jogos sem regularidade, a gente se preocupa. É evidente que um time mais próximo do time titular, ontem eu fiz um conteúdo falando do time proposto pelo presidente Romildo, que tinha Orejuela na lateral direita, que tinha GPR. Lembrando, o GPR é outro que já está trabalhando, segundo algumas informações, ainda não tem condição nem do jogo contra o Botafogo, nem do jogo contra o São Paulo no final de semana lá no Morumbi. Então, o time ideal do presidente Romildo segue sendo na linha da utopia, porque esses jogadores não estão à disposição. Que Grêmio nós vamos ver? Nós vamos ver um Grêmio com 3 volantes? Ou podemos ver um Grêmio com o Robinho mais uma vez, ele que está muito abaixo fisicamente ainda? Essa é a minha preocupação. O Botafogo fez uma vitória, acabou passando o Grêmio, passou todo o campeonato na zona de rebaixamento e hoje está ali brigando com o Grêmio pela posição. Ou seja, é um jogo de 6 pontos. Um jogo de 6 pontos, mais uma vez em Porto Alegre, mais uma vez contra uma equipe que sequer estava no radar do Grêmio há 1 mês atrás, 2 meses atrás. O que nós precisamos colocar? Na semana passada foi contra o Curitiba, o Grêmio fez bons 20 minutos, conseguiu fazer ali uma vitória importante contra o Curitiba, que está lá atrás. E agora veio o Botafogo. O Grêmio não pode patinar. O Grêmio precisa ganhar. A volta de Jeromel e Kahneman, por isso, é saudada. Diogo Barbosa como titular é saudado. A volta de Michael ao time titular, assim como Matheus Henrique, é muito importante. O Grêmio muda completamente o seu time e a partir daí a gente espera que possa fazer resultado. Se não der resultado assim, a preocupação depois do jogo vai ser ainda maior. Que o Grêmio vença
e que esse time consiga render mais do que o time do último domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.